Olá, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Lar dos Humildes. Hoje nós daremos continuidade à Hora da Prece, né, o Evangelho no Lar. E hoje nós trataremos do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E nós trataremos hoje do item que fala verdadeira pureza, mãos não lavadas. Eu me chamo Ariel e espero que você possa compreender essa passagem, essa mensagem de uma outra ótica, né? Como eu disse no vídeo anterior, e acredito que os colegas também tenham citado, que a interpretação do Evangelho, ela acaba variando de acordo com a leitura de cada pessoa. Então eu tenho uma visão sobre o mesmo ponto que você, e às vezes nós podemos divergir dessa visão, mas espero que nós possamos alinhar os nossos pensamentos e que possamos estar conectados aqui no momento da leitura. Farei uma leitura até uma determinada parte da mensagem e posteriormente comentarei alguns pontos que eu acredito que sejam importantes comentar nesse primeiro momento e logo em seguida darei continuidade ao restante da leitura, me encaminhando aqui para o final, tá bom? Da mensagem. Vamos lá. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o seguinte: Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai e à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista ao seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia um homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam um homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então, seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá, dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas capítulo 11, versículo 37 a 40. Então aqui, meus irmãos, a gente pode começar comentando sobre algumas coisas, né? A gente tem um hábito, né? Nós, me incluo também nisso, de julgar as outras pessoas.
Vocês já prestaram atenção que muitas das vezes quando a gente identifica no outro alguma característica que nós julgamos não ser uma característica legal, uma característica bacana, seja um defeito, um posicionamento, um jeito de falar, um jeito, enfim, nós temos o hábito de apontar o dedo, né? Só que nós esquecemos que o outro tem uma criação diferente, o outro tem princípios diferentes, né? Ele foi apresentado a situações diferentes da nossa e foi justamente por isso que ele chegou até a maneira que, aspas, nós conhecemos, né? Porque, abre parênteses aqui, muitas das vezes nós julgamos sem saber, né? A gente tem esse hábito de apontar sem saber da história do outro. Mas, enfim, o que eu quero comentar nesse ponto, e correlacionando com a nossa mensagem, é que os fariseus, né, como disseram aqui na mensagem, como nós lemos, eles tinham esse hábito de lavar as mãos antes de comer e ficavam observando os discípulos e até mesmo o próprio mestre no comportamento que eles tinham, que eles assumiam antes das refeições e acabavam julgando, né? No entanto, eles davam muita atenção a pouca coisa e quando o mestre numa determinada parte da mensagem, os convida a refletirem, né? Porque o mestre Jesus sempre falava por parábolas, porque as parábolas elas têm esse poder, né? De ultrapassar o tempo, de chegar às novas gerações, e a cada geração que chega tem uma interpretação, uma visão diferente dentro daquele contexto. Então sempre traz uma mensagem de amor, uma reflexão, um convite a essa mudança. Mas retornando, então eles acabavam julgando esse comportamento. E o mestre, ele faz esse convite, né? Em outras palavras, macho, por que tu não olha primeiro para o teu coração, para as tuas atitudes, para aquilo que tu anda fazendo, ao invés de ficar se importando com o meu lavar ou não das mãos, né? Nesse contexto de quarentena, devido ao vírus que nós estamos enfrentando, o mundo todo está enfrentando, a limpeza das mãos, com toda certeza, ela é extremamente necessária, né? Porque acaba diminuindo a proliferação dessas impurezas e consequentemente, o contágio de outras pessoas. Mas assim, dentro desse contexto da mensagem, dentro desse contexto da parábola, as mãos, essa limpeza das mãos e o coração, a gente pode trazer para a seguinte reflexão: é como se essa limpeza das mãos dentro da mensagem fosse algo supérfluo, dentro daquilo, comparado àquilo que é verdadeiramente importante, que é a nossa pureza de coração, né? Atenção às coisas fúteis, né? Como nós damos muita atenção às coisas que não são necessariamente importantes para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Tendo em vista que nós ainda somos muito materiais, né? Nós estamos em um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, e essa mudança, essa transição planetária, ela já está ocorrendo diariamente, né? No nosso dia a dia. A gente é que não nota, a gente é que não presta atenção. Mas uma das coisas que vale muito a pena nós pararmos para analisarmos é o quanto nós ainda somos materialistas e como nós ainda damos muita atenção às pequenas coisas que não contribuem para o nosso aprimoramento, né? Vou dar exemplos aqui, tá, gente? Espero que vocês possam compreender da melhor maneira. Desde a atenção a uma pessoa que dá, né, a verdadeira atenção à compra de bens materiais, de aparelhos, etc., do que à reforma íntima. Então, a gente ainda precisa refletir sobre o que é que eu tenho que dar prioridade, né? Batendo na tecla novamente. Nós estamos no mundo de provas e expiações e as coisas materiais, elas têm a sua importância, mas comparado às coisas espirituais, nós temos que dar mais atenção àquilo que nos engrandece espiritualmente, né? Temos que encontrar um equilíbrio entre as coisas, entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Mas fica aqui a nossa reflexão. Outra coisa que eu gostaria de comentar, e que está correlacionado a isso que eu acabei de comentar, é sobre o esquecimento das coisas importantes. Muitas das vezes, a gente se encontra em situações de conflito com nós mesmos. Por exemplo, você mora em uma casa. Você sabe que a pessoa com quem você se relaciona, seja a sua mulher, seja o seu marido, seja a sua avó, o seu avô, o seu tio, o seu irmão, a sua mãe, enfim, eu não sei qual é o seu contexto. Mas você sabe que aquela pessoa, que aquele indivíduo
ela tem um certo problema com a limpeza da louça, por exemplo. Aí você vai, janta, almoça ou toma café da manhã, não sei, e pega seu pratinho, os seus talheres, a louça e coloca na pia e não lava. Aquela pessoa que você já sabe que tem um conflito, ela vai chegar naquela pia, vai olhar para aquela coisa e você provavelmente já sabe a reação dela. Ela vai gritar, ela vai falar coisas que lhe desagradam, vai lhe ofender verbalmente, enfim, isso vai lhe deixar chateado, né? Vai lhe deixar meio emburrado com aquela reação daquela pessoa. Mas eu te pergunto, você, já sabendo, já tomando conhecimento dessa situação, decidiu agir dessa maneira, colocando o prato lá, e aquela pessoa acabou visualizando, você já sabia da sequência, né? Você já sabia como que as coisas iriam acontecer, e você mesmo assim optou por deixar o prato lá e não lavar. É umas regras de convivência da casa que são importantes para que não haja conflitos, mas vamos lá. Você tem culpa porque você não lavou a louça e você sabia que aquilo ia desagradar aquela outra pessoa dentro desse contexto familiar, dentro desse contexto de limpeza da louça. Você não sabia disso? Pois é. Muitas das vezes nós nos sabotamos. Como assim? A gente sabe que as coisas vão acontecer daquela determinada maneira, porque a gente já vivenciou isso, e nós mesmo assim decidimos dar continuidade, nós optamos por fechar os nossos olhos e simplesmente seguir dessa maneira. Não sei quais os motivos que nos levam a fazer isso. Também me incluo em situações como essa. Então, é o nosso hábito de nos sabotar. Ariel, o que é que isso tem a ver com a mensagem? A mensagem ela vem falar sobre a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, é basicamente um convite à nossa reforma, um convite a observar aquilo que é verdadeiramente importante. Olhando da ótica da pessoa que se incomoda com a louça não suja, né? Ela precisa enxergar dentro daquela ação que você, que foi a pessoa que colocou a louça lá na pia, que você ainda precisa de um tempo para poder internalizar essa necessidade de deixar as coisas limpas, essa necessidade de deixar as coisas organizadas, por uma boa convivência dentro do seu ciclo de amigos, seu ciclo familiar, enfim. Ela precisa identificar isso, né? Aí agora a gente traz para a mensagem essa necessidade de observar aquilo que é importante. Muitas das vezes nós passamos a observar a louça suja, ao invés de nós observarmos o outro, que é o que precisa aprender, é o que precisa evoluir, é o que precisa olhar as coisas de uma maneira, digamos, um pouco mais alinhada, olhar as coisas dentro de um contexto que fuja do seu próprio umbigo e passe a analisar as coisas num contexto geral. E o outro, né, que no caso foi você que colocou a louça, precisa também identificar que, poxa, aquela pessoa, ela não convive muito bem com a louça suja. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso fazer para poder auxiliar a nossa convivência? Não só por uma questão do seu bem-estar com aquela pessoa, mas do bem-estar daquela pessoa com os outros indivíduos, porque a gente já sabe que um momento de raiva, um momento de chateação, ele pode contaminar todo um ciclo, toda uma família. E aqui você pode abranger esse raciocínio, essa linha de pensamento, não só dentro da sua família, mas no contexto do seu trabalho, no contexto do convívio com seus amigos, enfim, nos seus vários ciclos. Então, eu estou fazendo um convite aqui para que nós possamos estar refletindo sobre uma simples situação cotidiana que pode ter diversas interpretações e diversas visões. Então, é importante a gente observar o que é necessariamente importante dentro das situações. É a louça suja ou é o comportamento do outro e o seu comportamento frente a situações que te deixam chateados ou frente a situações que causam um determinado mal-estar, né? É sobre a atenção das coisas importantes, esse ponto, tá? Vamos falar aqui também sobre as falas desconexas das ações. Uma das coisas que a gente pode identificar dentro da leitura do Evangelho é o seguinte: muitas vezes, olha, é quase impossível nós contarmos nos dedos as milhares de vezes dentro desse nosso
dessa nossa trajetória encarnatória atual, que nós falamos uma coisa e agimos de outra maneira, né? Verdade seja dita, nós não temos moral para falar de muita coisa, né? Nós não temos moral para falar de uma carrada de coisa, mas com base nas nossas experiências, com base nas nossas vivências, é que, aspas, nos qualificam para podermos estarmos comentando sobre as situações que já vivenciamos e, consequentemente, podemos estar auxiliando as outras pessoas que estão passando por situações iguais ou semelhantes, com base nas nossas experiências, a estarem evoluindo e se aprimorando, né? Então, todas as vezes em que a pessoa olha para a limpeza das mãos, ao invés de estar olhando para a pureza do coração, aqui ela está dando atenção às coisas fúteis, aqui ela está dando atenção às coisas que nesse momento não são necessárias, ao invés de estar olhando para o coração e para a pureza do coração, né, do outro. Então, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte: muitas vezes a gente olha para o nosso irmão, como eu disse lá no início da fala, né, e nós não conseguimos enxergar o lado positivo. A gente não consegue enxergar como que aquilo pode contribuir positivamente para mim e para uma sociedade. A gente só tem um hábito de apontar, a gente tem um hábito de criticar, né? E aqui, o texto ele é muito claro quando ele vem nos fazer esse convite a estarmos avaliando a situação de uma maneira diferente, né? Nós não temos moral para julgarmos o outro, fazendo um paralelo com a mensagem, com isso que eu disse, né? Nós não temos moral para julgar o outro, nós não somos juízes, mas nós podemos, com base nessas situações, utilizarmos a situação para nos aprimorarmos e, consequentemente, a partir do momento em que nós mudamos, nós rodamos a chave, nós damos um start, nós apertamos o interruptor para iluminar o ambiente interno e, posteriormente, o ambiente externo. As suas atitudes, elas refletem na atitude das outras pessoas, desde que haja uma conexão. Em outras palavras, Ariel, o que é que você quer dizer com isso? Ficou meio confuso. Bora lá. Todas as vezes em que você fala alguma coisa, as suas atitudes, elas têm que estar conexas, porque senão as outras pessoas, elas começam a identificar que não tem uma conexão daquilo que você fala com aquilo que você faz. Não é que você tenha que fazer ou falar e fazer com base naquilo que as outras pessoas vão pensar, mas com base no aprimoramento do próximo. Ou seja, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tem que gerar uma espécie de corrente positiva para o também aperfeiçoamento daqueles que, na grande maioria das vezes, nós criticamos, nós apontamos o dedo. Então, por exemplo, se você considera uma outra pessoa impaciente, você considera o seu colega de trabalho, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, enfim, é uma pessoa impaciente. Mas você não consegue observar que você também é impaciente com o outro. Então, o que é que você tem que fazer? Todas as vezes em que a outra pessoa lhe atacar, né, no sentido de ser grosseiro, justamente por essa impaciência, acabar sendo meio ríspido nas palavras, o que é que você faz? Você tenta se controlar para não rebater. Então isso é o quê? É o girar da chave, é o estalar de dedos, é o estalar do interruptor, né, que acende essa luz. Você não rebate. A outra pessoa, com o tempo, ela começa a observar isso e começa a lhe tratar também da mesma maneira. Porque já dizia minha avó e meu pai, né? Você quer ser tratado com amor, trate com amor. Você quer ser tratado com ignorância, na grande maioria das vezes as pessoas vão lhe devolver a mesma coisa. Então, nessa convivência da nossa trajetória encarnatória, você recebe aquilo que você dá, né? Então, vale essa reflexão dentro desse ponto. Então, gente, vamos seguindo aqui, tá bom? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, o dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. Só um momento. Consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil obter os atos exteriores do que se
reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração. Os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião, vamos prestar atenção aqui, gente, ó. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquele sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou é falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer o mal ao próximo, o que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Para finalizar, não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Gente, uma das coisas que mais me chamaram a atenção dentro da leitura aqui do Evangelho, desse finalzinho, foi justamente isso que eu pedi para que vocês abrissem ainda mais os ouvidos, né? O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Isso é tão profundo, isso é tão importante. Toda essa mensagem do Evangelho, ela nos leva à reflexão sobre diversos pontos. Como eu falei, a minha visão pode ser um pouquinho diferente da sua em relação à leitura do todo, porque nós puxamos conexões para pontos que mais nos chamam a atenção. Você pode puxar para um ponto, eu posso estar puxando para o outro. Mas vamos tentar observar e estabelecer a mesma linha de pensamento para esse ponto. Lendo mais uma vez. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Então, gente, a gente convive atualmente com diversas religiões, né? Eu não vou fazer juízo de valores, não estou aqui para apontar, afinal não sou juiz, não estou aqui com essa função. Mas cabe aqui uma reflexão. Muitas religiões, elas acabam dando foco a coisas que não são necessariamente o espírito, o indivíduo, a evolução, o aprimoramento moral e espiritual e o encaminhamento para Deus. Mas acabam dando atenção às coisas que são fúteis, às coisas que são passageiras, por um simples objetivo dos seus, acredito eu, dirigentes, com o objetivo de manutenção do estabelecimento. Vamos colocar assim, por favor, não me interpretem mal. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as instituições, as organizações de cunho religioso, elas acabam dando a atenção aos bens materiais do que necessariamente a isso, né? Ao aprimoramento do indivíduo, como é que eu posso dizer? Esse tratamento daquilo que o indivíduo apresenta como dificuldade, seja dificuldades com drogas, os vícios nos seus mais amplos sentidos, de drogas sexuais, enfim, em vários contextos, né? Muitas vezes ela acaba dando mais atenção aos bens materiais do que necessariamente aos bens espirituais, né? Então fica aqui essa nossa reflexão. Muitas das vezes estão dando mais atenção às mãos sujas do que necessariamente ao coração puro, né? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido da melhor maneira essa mensagem. E eu gostaria de encerrar com duas frases aqui, uma do Evangelho, que ela diz o seguinte:
Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então aqui é um convite para que as nossas atitudes elas estejam o máximo alinhadas com aquilo que nós falamos. Porque fica meio difícil das pessoas acreditarem naquilo que você anda falando se você não faz aquilo que você fala, né? Não é necessariamente por uma questão de fazer para que os outros observem, mas falar e fazer para que as suas ações estejam o máximo conectadas, para que você seja sempre um exemplo positivo. Só uma vez, só para finalizar, né? Uma certa vez a minha dirigente, eu vou chamá-la assim, não vou dar nome aos bois, ela disse o seguinte: Ariel, nós somos exemplos para muitas pessoas, das quais nós não observamos. Então, na grande maioria das vezes, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós falamos alguma coisa, tem sempre alguém observando. E se nós formos espelho para aquela pessoa, imagina a consequência que a nossa fala, que a nossa atitude vai gerar na vida do próximo, né? Então fica aqui essa reflexão e a última frase para nós fecharmos. Ela diz o seguinte: a verdadeira limpeza não consiste nas mãos limpas da graxa que antes a impregnavam, mas na limpeza do coração que antes estava repleto de impurezas. Então que nós possamos trabalhar as nossas ações para que elas possam gerar essa pureza, essa limpeza do nosso coração. Claro, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo rápido, não é algo simples, mas se todo dia nós nos esforçarmos, nós melhorarmos pelo menos um pouquinho, nós já estaremos caminhando para essa limpeza e para essa purificação dos nossos corações, tá bom? Gente, um beijo, um cheiro, um abraço bem forte, que o Mestre Jesus possa sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando, e que essa mensagem de alguma maneira possa ter lhe tocado, possa ter gerado algum tipo de reflexão ou algum tipo de estalar de dedo, girar de chave ou apertar de interruptor, para que a sua vida possa se tornar pelo menos um pouquinho melhor ou no mínimo um pouco mais divertida, tá bom? Um beijo, cheiro, abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.